Meus amigos, além de ver aquele futebolzinho, a gripe ainda me derrubou. Mas mesmo assim a gente está aqui para esse pré-jogo e vai acompanhar esse Remo Ipiranga. Bora nessa! Começando mais um RemoCast, o podcast oficial da torcida do Clube do Remo e diretamente dos estúdios remotos da Sala de Perissá, mesmo do DM. Estamos aqui, Gilberto Figueiredo e Igor Moraes, para a gente falar tudo sobre esse jogo perigosíssimo que vamos ter contra o Ipiranga, de novo dentro de casa, de novo no Baenão. E já passou da hora, meu irmão, do Remo se impor em casa e conseguir uma vitória. Mas antes de mais nada, antes desse monte de assunto que a gente tem para comentar, meu amigo Igor Moraes tem um recado muito importante para dar para vocês, galera. Galera, para você que já é sócio do RemoCast, já conhece, para você que está chegando agora, a gente sempre deixa as regrinhas aqui para fazer parte do RemoCast, que é a maior comunidade de torcedores do YouTube, né? Sempre que possível, deixe like em todos os conteúdos do RemoCast, né? Com esse like, o nosso conteúdo ele circula e atinge o maior número de torcedores remistas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui você fica por dentro de todas as notícias que envolvem o Clube do Remo. E se você for parceiro mesmo, não deixe de compartilhar o link desses conteúdos, e assim esse conteúdo vai chegando em mais remistas, e assim a gente vai tornando maior essa comunidade de torcedores remistas no YouTube, que é o RemoCast. Então, voltando, se inscreve no canal, curte o conteúdo e compartilha o conteúdo do RemoCast. E as outras formas de ajudar, projeto também, o Pix está passando aí na tela, remocast33@gmail.com. A gente sempre explica que todo esse dinheiro que entra a gente devolve aqui por meio de premiações e tudo mais, a gente investe na própria comunidade aqui. Não é isso, Betinho? É isso aí, meu amigo. E vamos para a labuta, vamos para a batalha, porque o Clube do Remo, durante esta semana, treinou no CT. Finalmente treinou no CT. O gramado do Baenão, por causa de toda aquela chuva, por causa dos treinos também, logicamente, ficou muito complicado. Precisou de uma recuperação para poder ficar bem para essa próxima partida, né? E o Leão, que treinou na quinta, treinou desde quarta-feira, na verdade, quarta, quinta, sexta, treinou no CT do Outeiro, se preparando para essa partida contra o Ipiranga, partida perigosíssima, dentro de casa, novamente no Bainão, só que dessa vez 4h30 da tarde. O professor testou ali algumas opções, algumas variações de peça, mas parece que o esquema tático vai ser o mesmo. Inclusive, a gente teve a apresentação do zagueiro Rafael Castro durante esta semana e já vai para o jogo. Com o Liger suspenso por causa da expulsão, o Clube do Remo volta a campo contra o Ipiranga, basicamente com uma substituição. Essa aí é a escalação que está sendo ventilada e que possivelmente vai ser a que vai entrar jogando, com Marcelo Rangel no gol, na zaga o João Afonso, Rafael Castro centralizado e o Bruno Bispo. Naquele meio de campo ali povoado, o Batista, lateral direito, Curuá, Pavani, Jaderson e Raimar no ataque, Ítalo e Marco Antônio. Igor Moraes, o Remo, com essa formação, tem até se apresentado bem, principalmente no primeiro tempo. O negócio é que não conseguiu fazer gol, né, meu irmão? Tá certo, nosso professor, em insistir? Eu acho que o Clube do Remo precisa dessa repetição de escalação para ver se pega um melhor entrosamento. E acho que é preciso dar um voto de confiança, porque embora o resultado muitas vezes não esteja acontecendo, eu acho que o Clube do Remo ele tem se apresentado até certo ponto bem, né, nesses últimos confrontos. Não era ainda o Rodrigo Santana, mas chegou a jogar bem, apesar do resultado elástico, jogou com a menos contra o Náutico. Acho que jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, apesar de depois sofrer a pressão, lá venceu, lá deu sorte. A sorte que nos faltou contra o São Bernardo aqui, porque também o jogo foi todo nosso, e num erro individual, numa única bola, o cara guardou.
E então acho que é justa essa manutenção, acho que é o correto a se fazer e esperar que dessa vez não falhe, né? Porque vai passando as rodadas e a situação do Remo vai ficando cada vez mais complicada. E eu diria que se não ganhar esse jogo, vai ficar muito difícil de escapar do rebaixamento, infelizmente. E falando dessa ineficiência, dessa inoperância ofensiva, apesar do bom volume de jogo que a gente teve no primeiro tempo, a verdade é que nosso ataque não fez gol. Será que caberia ali uma mudança no comando de ataque? Por exemplo, bom, agora o Canu está indo embora, né? Foi negociado aí com o Portimonense lá de Portugal, nem muita chance teve, não dá mais para contar com o garoto da base. Que a gente tem no banco de comando de ataque, centroavante ali para fazer gol, teoricamente. Matheus Lucas, que veio do Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro, fez gol durante o Campeonato Carioca, entrou jogando uma partida, acho que foi contra o Botafogo, se eu não me engano, foi logo que ele chegou, né? E o Ribamar. São essas opções aí para substituir, por exemplo, o comando de ataque com o Ítalo. Também não mexeria agora, Igor. Manteria esse time para o primeiro tempo, talvez ali no segundo tempo alguma modificação, ou então no meio de campo. O que se ventilou foi que, devido à atuação, Curuá poderia ser sacado, entraria o Matheus Anjos com o Jaderson sendo recuado. A gente por aí que diz que não daria para o Matheus Anjos jogar nesse esquema tático aí do 3-5-2, mas esse aí foi um esquema que o professor Rodrigo treinou durante a semana. Anjos na frente, Jaderson mais atrás, fazendo ali um pouco mais a saída de bola, a primeira volância. A gente sabe que o Jaderson é coringa ali, né? No jogo passado, ele jogou em 3 posições. Essa também seria uma alteração interessante, Igor? Talvez, inclusive, para o segundo tempo, quem sabe? O Jarderson ali é um jogador que a torcida confia, eu confio ali, ele joga, acho que se precisar até ir no gol ele vai bem, então é um jogador que a gente pode contar ali até mesmo nessa alternância de posição, e o mesmo a gente não pode dizer do Matheus Anjos, né? É um cara que chegou aí com uma certa pompa, que era o jogador do ABC, que era bom e tudo mais, até agora mais contusão do que resultado, então a gente espera que ele entre nessa partida para poder ajudar. E voltando em relação à tua primeira pergunta, né, eu particularmente já estou um pouco puto já com o Ítalo, né, eu acho que é um jogador de movimentação assim muito aquém do que deveria, muito aquém do salário que recebe, mas aí a gente tem um jogador que está pior do que ele, né, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, então acho que até o primeiro tempo testa, porque se não sair nada, aí vai ter que colocar o Ribamar, vai ter que botar o outro atacante que entrou aí, porque o Ítalo não vem rendendo bem, não se movimenta, não participa, pouco participativo. Então, acho que ali mais um tempo. Se não deu, tem que ser sacado, sim, porque está muito abaixo do que deveria estar produzindo. Igor, comenta um pouco aí. Eu sei que tu és um camarada que advoga pela base do Clube do Remo e tudo mais. Explica pra gente como é que um jogador nosso da base, com poucas oportunidades, tá indo embora, tá indo lá para Portugal. Primeiro disseram que o Remo não ia receber nada, agora já veio uma informação, inclusive do Magno Fernandes, que o Remo vai receber aí uma certa quantidade por essa transferência, além, logicamente, posteriormente, numa outra transferência, uma outra mudança de clube do jogador, também tem direito ali como clube formador. Olha, Beto, é assim, é uma coisa, é algo inexplicável, né? A gente meio que vai se desfazendo de uma grande geração de jogadores da base, né, que poderia minimamente ser aproveitado, e ninguém basicamente está sendo aproveitado, né? Dispensamos o Eli, o Guti ainda compõe o elenco, mas saiu. Teve um rapaz que eu não esqueci o nome dele, que era um camisa 10 ali pensante, também foi dispensado aí no meio da Solano, temporada, Solano, né? Nós temos o Henrique que não entra, né? E nós temos o Canu, que é um moleque gente finíssima, tá bom de bola, e infelizmente a gente não consegue colocar, né? A gente vai na contramão de todos esses grandes clubes. E nós que deveríamos fazer isso. É o Palmeiras, que é o Palmeiras coloca moleque da base pra caramba. E a gente que não tem o poderio econômico, que talvez fosse uma alternativa para nós encontrar jogadores de qualidade na base, a gente acaba desperdiçando
né? Não, nem tentando. A gente é tão ruim em termos de gestão dessa transição base profissional que a gente talvez nem consiga dar oportunidade, né? Um ou outro joga um pouco mais, né? O Henrique jogou um pouco mais, o Ronald de uma geração anterior jogou um pouco mais, mas no geral o Eli não fez jogos, o Solano, o Guti tão pouco, o Cano quando entrou foi bem, a gente não conseguiu dar uma sequência, não conseguiu dar uma oportunidade maior, então só resta a gente torcer para o garoto fazer sucesso lá na Europa, porque no Remo, infelizmente, por conta de todos os problemas, né, e inclusive o técnico, né? O técnico que teve grande contribuição nesse trabalho, misteriosamente foi desligado no meio da temporada, né? Então a gente só tem a lamentar, e essa questão da base no clube do Remo é mais um dos problemas que a gente vê que é uma gestão muito amadora, muito aquém do profissionalismo que o futebol exige nos dias de hoje. Clube do Remo que entra em campo pela Série C, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, vai fazer seu 9º jogo no campeonato, mais um jogo dentro de casa contra o Ipiranga, que está bem na tabela. O Ipiranga é o 6º colocado e vai para o seu 6º jogo, ou seja, ele tem 3 jogos a menos que o Clube do Remo. O jogo vai ser no Baenão, 16h30, ingressos à venda, R$ 40 arquibancada para qualquer lado, R$ 80 a cadeira e R$ 100 o camarote. Igor, apesar da chuva, foi um bom público no último domingo, 7.000 pessoas ali declarado no Boderô. Com a derrota, acho que esse público vai cair no domingo ou a torcida do Remo ainda está insistente, também vai dar algo em torno aí de 5, 7 mil pessoas no Bainão. Mais cedo o jogo, né? Mais convidativo aí esse horário. Cara, eu acho que a torcida ainda quer muito acreditar. É uma torcida que literalmente até debaixo d'água é Clube do Remo, né? Então acho que a torcida quer muito que o Clube do Remo traga uma vitória, né? Tá um pouco assustada com essa possibilidade de rebaixamento, que é uma possibilidade real, né? O Clube do Remo vai para 50% do campeonato já, né, basicamente. E aí não atingiu nem metade dos pontos, talvez se escape com 22 pontos. O Clube do Remo está com 7. Virtualmente está na zona do rebaixamento, tá? Em aproveitamento, o Remo está na zona do rebaixamento. A situação já está complicadíssima. Então, assim, já é uma situação desesperadora. Então, a torcida quer pelo menos respirar, quer ter uma folga. Então, acho que vai comparecer, né? Pela chuva que foi, a quantidade de gente que deu, foi um público excepcional. 7.000 pessoas debaixo aquele dilúvio que foi domingo passado. E acho que a torcida vai lá tentar, assim, empurrar o Clube do Remo para essa vitória aí, para poder se afastar um pouquinho. E por falar no adversário, no Ipiranga, que retornou aos gramados depois daquela paralisação devido aos problemas, os acidentes lá no Rio Grande do Sul, Ipiranga só perdeu uma partida nesse retorno, inclusive foi para o São Bernardo, fora de casa. Time enjoado, os placares nesse retorno sempre ali muito apertados, 1-0, 2-1, e tem conhecidos da torcida do Clube do Remo. Anderson Shoa, Igor, é o capitão da equipe titular absoluto. Comando de ataque, sabe de quem? Edson Cariús, que passou por aqui, né? Passou por aqui, não deixou saudades, mas é esse aí o Ipiranga, meu camarada. Quais os tipos de cuidado que o Clube do Remo precisa ter para não ser surpreendido novamente no Bainão? Olha, a força desse time do Ipiranga tá no elenco, né? Faz ali poucos gols, mas vence, joga fechadinho ali e sempre que pode, na oportunidade que tem, mata o jogo, coisa que o Clube do Remo não faz. O Edson Cariús é um cara que sabe fazer gol, infelizmente não deu certo aqui, né, mas é um cara que, por exemplo, saiu do Remo para jogar Libertadores, né, no Taquari. Então, jogador rodado até internacionalmente, tem que ter muito cuidado. Uma zaga ali que ainda está achando a melhor formação, né, o melhor esquema, tem que ter cuidado.
E o Anderson Show dispensa comentários, né? Um cara que jogou aqui com a gente, era um cara que inclusive devia ter permanecido, né? Eu até hoje me ressinto dessas dispensas que o Clube do Remo fez, aí tenho certeza que se não tivesse feito a gente não estava na situação. E tenho certeza que vem para jogar, para mostrar o valor, né? Para mostrar que a diretoria estava errada quando dispensou, então certamente vem para o jogo, não é à toa que é o capitão da equipe do Ipiranga, que vem numa campanha excepcional, né? Faltando 3 jogos, já tem 12 pontos, é como se estivesse virtualmente classificado já, né? Porque não deixa escapar ponto, não. Então, eu acredito e eu espero estar bastante equivocado nisso que eu vou falar, mas vai ser um jogo extremamente difícil, bem mais difícil que foi contra o São Bernardo. E tem que tomar muito cuidado mesmo, porque esse time ele é letal nos contra-ataques. Inclusive o camisa 10, o Alisson Tadei, destaque do time, marcou o gol da vitória na rodada passada contra o Tombense, esse mesmo Tombense, chato Tombense que a gente enfrentou no Bainão, acabou empatando. O jogo foi 1-0, decidido num contra-ataque no primeiro tempo, mas o Ipiranga apertou, viu? O Ipiranga amassou, toques muito rápidos, sempre de primeira, chutes de fora da área e, logicamente, time gaúcho, né? Time jogo de muito contato físico, tem que tomar cuidado. É um time que joga próximo ali do 4-4-2. O Remo tem, por obrigação, ganhar esse meio de campo, cara. Mas eu acho assim, se jogar, eu queria saber a opinião da galera também, comentar se, apesar da derrota, o clube do Remo tem que manter essa mesma vontade, essa mesma organização tática que teve no primeiro tempo. Porque se acertar o pé, meu amigo, ali com aquela pressão inicial, talvez fique até mais fácil controlar os ânimos pro segundo tempo, né, Igor? Betinho, aí que tá, né? A gente não consegue transformar em gols aquele primeiro tempo que normalmente a gente tem feito bem, né? Foi assim contra o Sampaio Corrêa, foi assim contra São Bernardo, mas a gente não consegue transformar essas oportunidades criadas em gols, né? No placar em si. Então o Clube do Remo está tendo muita dificuldade nisso. Se conseguir sair na frente, é bem provável que consiga essa tranquilidade na partida, né? Porque o Ipiranga não vai vir tanto para cima, não precisa, tá bem posicionado na tabela, mas a gente precisa, eu acho que sim, ter um pouquinho mais de sorte e um pouquinho mais de competência e um pouquinho mais de vontade para alguns, que eu acho que é o caso do Ito. E aí a gente pode arrastar esses 3 pontos que a gente está precisando com muita urgência, viu, cara? Tá precisando com muita urgência. E eu queria saber os comentários da galera também. Deixa aí, cara, a tua mensagem sobre os assuntos que a gente comentou no programa, questão da escalação do Clube do Remo, essas possibilidades aí de mudança em peças na equipe. Qual o teu time que tu gostaria que entrasse? Concorda com o professor Rodrigo? Tem que manter. Fala também aí sobre a saída do Canu, se tu concordas ou não com essa coisa de não dar tanta chance para esses jogadores e acabarem saindo assim com pouco ônus para o clube. Deixa o teu comentário, vamos bater o papo e vamos ficar na torcida para que venha uma vitória nesse próximo domingo, né, Igor? Já tomou teu antibiótico, daqui a pouco tu tá melhorando. Se melhorar um pouquinho mais, vai lá no estádio, né? Vai pra cadeira dessa vez, fica na sombra. Tem que ser, mas acho que dificilmente vou pro estádio, né? Porque o antibiótico vai estar na sequência ainda até domingo. Eu não vou ter terminado Ó, e se não o dá para Remo misturar, ganhar, né? vão dizer que tu é que é o pé frio, cara. Galera, vocês acham o Igor pé frio? Para com isso, pô. Não, mas quando? Fui nas grandes vitórias do Clube do Remo esse ano, eu tava lá. Bem que não jogou, né? Você tava naquele 3-0 lá contra o Santa Rosa, tava naquele 3-1 contra o Trem. Tá faltando é o time jogar mesmo. Porque torcida, pé quente, o Remo tem. Falta brilho nesses jogadores aí de honrar a torcida que tem. É muito fácil colocar a culpa na torcida quando a torcida está cumprindo a sua obrigação e indo para o estádio, apoiando. Só, galera, dá uma segurada aí no final, sem violência, vamos torcer na paz. Reclamar, tem que reclamar mesmo, tem que fazer pressão, tem que ir para cima, mas durante o jogo vamos torcer, vamos apoiar, porque a gente só vai sair dessa situação se de fato os jogadores entenderem e entrarem em sinergia
com a torcida, que a gente tem esperança em cada um de nós. Mora esperança, né, meu amigo Igor? Vamos botar para conta aqui esse episódio do Remocast. A gente se encontra na segunda-feira no pós-jogo. Nazinha, traz essa vitória aí pra gente, cara. Verdade, a gente vai estar aqui para comentar esse pós-jogo. Espero que com vitória, com ânimos mais alto astral, que a gente está precisando se recuperar na tabela. E mesmo vencendo, a gente ainda não vai se encontrar numa situação confortável. A gente vai ter que remar muito para buscar uma situação mais confortável. Então não se esquece de curtir, compartilhar esse conteúdo. Deixa a tua opinião, o que tu achou da saída do Canu, o que tu achou da dispensa do Show, que certamente seria o nosso camisa 5 aí. E não deixa de dar o feedback aí dos conteúdos do Remocast. Um forte abraço e espero estar no estádio. Acho um pouco difícil, mas se a gente tiver, a gente se encontra lá. Remocast, o torcedor azul.